Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 4 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo traremos a quarta e última parte da origem de Magneto, que ocorre nas revistas Uncanny X-Men, número 161, de 1982, Classic X-Men, número 19, de 1988, e Flashback X-Men número 1, de 1997. Após os últimos e trágicos acontecimentos na vida de Eric Magnus Lanchier, ele enterra sua filha Enya. Em seguida, decide viajar para a cidade portuária de Haifa, em Israel. O ano é 1962. Ele consegue trabalhar como voluntário no hospital de Daniel Shanron, que trata dos traumas de pessoas que sobreviveram aos campos de concentração nazistas. É nesse mesmo ano que o próprio Daniel Shanron apresenta Magnus a seu amigo, o Dr. Charles Xavier. Este, portanto, será o primeiro contato do Professor X com Magneto. Logo de cara, Xavier nota que Eric possui poderosas defesas psíquicas naturais. Atenção, informação importante. Ele não está se referindo à telepatia, e sim à força de personalidade intelectual de Magnus, tão poderosas quanto as dele. Também suspeita que Eric possa ser um mutante. A surpresa maior ocorreu ao descobrir que Magnus foi um dos sobreviventes de Auschwitz. Daniel mostra a Xavier sua paciente traumática mais grave, Gabrielle Heller. Após o tratamento e recuperação de Gabrielle, Xavier e Magnus tornam-se amigos, mas opostos sobre o tema mutante na sociedade mundial. Depois de um tempo, durante uma noite em que Gabrielle e Xavier se tornaram mais que amigos, os dois são surpreendidos por um ataque terrorista ao hospital. Esse ataque é atribuído à organização criminosa Hydra, que deseja capturar Gabrielle. A Hydra invade o local com tropas que desembarcam de 3 aerotransportes altamente sofisticados. Os seguranças armados do local e o próprio Xavier não conseguem impedir que Gabrielle seja capturada e colocada em um desses veículos, que rapidamente levanta voo. As duas outras aeronaves ainda estavam evacuando seus soldados quando suas estruturas são totalmente destruídas. Soldados e tripulação são destroçados por pedaços da própria fuselagem, que giram no ar como se tivessem vida própria. Xavier recupera os sentidos no momento em que o massacre está em andamento. De onde está, Charles pode ver que a fonte da estranha energia que manipula os metais partem do corpo de um homem no topo do hospital. Esse homem é Eric Magnus Lanchier. Após concluir a matança, Magnus corre preocupado com seu amigo, mas Xavier o repreende pela violência de sua ação. Eric não lamenta. Ao descobrirem que a Hydra sequestrou Gabrielle, Magnus e Xavier unem-se e criam um plano de resgate. Depois de encontrar o cativeiro, os dois se infiltram no local, localizam e resgatam a vítima. A Hydra queria Gabrielle porque no interior de sua mente estava guardada a localização do esconderijo que abrigava uma enorme fortuna nazista, pilhada principalmente dos judeus durante a guerra. Os dois usam seus poderes combinados para combaterem os inimigos que vão surgindo. Magnus ainda tem de enfrentar o líder da Hydra, o Barão Strucker, que aparece usando a Garra de Satã, uma manopla de alta tecnologia que gera altos níveis de calor, podendo incinerar facilmente matéria orgânica.
Porém, toda a sua composição funcional mecânica é composta essencialmente de metal. O mesmo metal que Magnus controla com seu poder mutante. Um comando e a manopla amassa e esmaga a mão de Strucker. Durante o combate, Eric comenta que seus poderes só se manifestaram em sua fase adulta e que agora possui poder para se opor à opressão humana racista. Com os inimigos vencidos, Magnus demonstra a extensão de seus poderes, abrindo um enorme buraco na montanha até a superfície. Em seguida, transporta os dois amigos pelo extenso buraco, juntamente com toda a fortuna nazista confiscada por ele. Essa fortuna financiará e tornará possíveis os recursos necessários para a sua luta contra a humanidade. É fato que, mesmo sendo um gênio científico, Magneto precisaria de investimento em tecnologia e pesquisas para criar a estrutura funcional do asteroide M e seu elmo tecnológico, que o protegerá de ataques ou invasões telepáticas. Essa fortuna tornará tudo isso possível. Depois desses acontecimentos, Magnus reaparece em um local isolado da América do Sul, caçando nazistas que escaparam do tribunal de guerra e estão escondidos. Ele encontra uma fortaleza militar bem protegida de invasores. Eric está trabalhando para uma organização secreta que caça criminosos de guerra, chamada Controle, ou Control, e acaba de localizar um procurado criminoso de guerra nazista, Hans Richter, ex-SS. Foi nessa época que ele assumiria o codinome Magneto. Um gesto e seu poder se manifesta. A porta principal da fortaleza é arrancada com facilidade. Em seguida, Magneto ergue seu corpo no ar enquanto cria um escudo protetor magnético que repele os disparos das armas de fogo dos soldados. Essas mesmas armas são inutilizadas pelo seu poder magnético. Após derrotar as defesas do forte, Magneto encara Hans Richter e o captura. Um enorme cofre tem sua pesada porta arrancada, revelando documentos secretos importantes e tesouros pilhados das vítimas nazistas. Nessa época, o uso excessivo dos poderes de Magneto causavam fortes dores de cabeça, acompanhadas de convulsões. Todo o material encontrado, além de fornecer provas contra Hans Richter, também indica os locais das bases nazistas. Mesmo imobilizado, Hans nota essa repentina fraqueza em Magneto e imagina como isso poderia ser usado contra ele no futuro. Magneto entra em contato com a organização Controle, que a princípio não sabia de suas atividades e não gosta de suas ações independentes. Por não conhecer outros mutantes, além de Charles Xavier, Magneto tenta lidar com a manifestação de seus poderes de modo aleatório, por tentativa e erro. 2 semanas depois desses acontecimentos, Eric viaja para o Brasil e se hospeda em um hotel no Rio de Janeiro, onde se mantém informado sobre as atividades de seu amigo, que se tornou famoso no meio científico. A matéria do jornal afirma que Charles Xavier se tornou a maior autoridade em mutação humana e na defesa dos ideais da convivência pacífica entre mutantes e humanos. Em meio aos seus pensamentos, Eric cogita a possibilidade de pedir ajuda a Xavier para resolver os problemas físicos que o uso de seus poderes estão causando. Eric é surpreendido com a chegada de uma bela mulher de longos cabelos negros, trajando roupas de banho. Ela se apresenta como Isabelle, a médica escolhida por Magnus para cuidar de sua enfermidade. Até aquele momento, já havia sido feitos exames que não diagnosticaram o motivo dos sintomas do seu mal-estar. Eles sobem para o apartamento e um clima de romance envolve os dois. Eric se contém, afirmando que apesar da atração sentida por Isabelle, ele ainda não esqueceu sua amada Magda. Ele conta a trágica história de como perdeu sua família. Em meio à conversa, Eric sofre uma nova convulsão
e é amparado por Isabelle. Os dois conversam enquanto Isabelle massageia suas costas. Ela comenta que os exames não encontraram a causa nem tampouco a cura para suas dores de cabeça e convulsões. Por não ser uma doença, a mutação não pode ser associada a uma enfermidade. A manifestação dos seus poderes afeta o seu sistema nervoso, causando as dores. Ela tenta explicar que de alguma forma o corpo de Magnus está entrando em sintonia com o campo magnético da Terra, funcionando como um condutor dessa energia, que pode ser manipulada por ele. Súbito, um desconhecido sai da escuridão com uma faca e degola a médica. Isabelle cai sem vida ao lado de Magnus. Surpreso, ele reconhece o líder dos assassinos como sendo o controle. Magneto ataca, mas sua onda magnética retorna contra ele. O controle afirma que seus cientistas construíram coletes que repelem e devolvem as ondas magnéticas do ataque com força redobrada. Um novo ataque de Magnus novamente é repelido com força ainda maior. Inconformado e tomado pelo ódio, Magneto concentra e liberta a maior descarga magnética que seu corpo pode gerar. A consequência é uma forte explosão que arremessou os agentes para bem longe do local. Atordoado, mas ainda vivo, o controle é contido por Magneto, que afirma que o futuro pertence à raça mutante, que os mutantes são o próximo salto da evolução da humanidade e que essa condição natural dá a eles o direito de governar o mundo. Com um único gesto, Eric arremessa o controle para longe e depois se aproxima do corpo sem vida de Isabelle. Ele afirma que é um mutante e que conduzirá seus iguais à glória, e que seu nome é Magneto. Com os recursos e o conhecimento necessário obtido, Magneto põe em prática a confecção de seu traje magnético, seu elmo tecnológico, que consegue gerar um campo inibidor que impede a invasão telepática, e a construção de sua fortaleza tecnológica, o asteroide M. Eric decide que para iniciar sua cruzada contra a humanidade, ele precisará de aliados fiéis à sua causa e que sigam indiscutivelmente suas ordens. A procura por esses mutantes o leva ao sudoeste da Europa, nos Balcãs, próximo às montanhas Undagora. Ele é atraído por um conflito em um pequeno vilarejo cigano. Cercados, dois jovens estão prestes a serem mortos pelos moradores enfurecidos. Com uma assustadora demonstração de seus poderes, Magneto salva os irmãos, que são conduzidos até um chalé nos Alpes. Lá, ele explica a natureza mutante dos dois, expõe seus objetivos e os convida a fazer parte de sua cruzada contra a humanidade. Apesar de relutantes, a gratidão por terem suas vidas salvas foi o fator determinante para os irmãos Maximov aceitarem fazer parte da primeira Irmandade de Mutantes. Pouco tempo depois, os dois seriam transportados para o asteroide M, localizado escondido no lado escuro da Lua, que ainda estava sendo finalizado. Se o asteroide M está do lado escuro da Lua e ele estava sendo finalizado, significa que ele é vizinho dos inumanos? É. Antes de Magneto declarar guerra à humanidade, ele mantinha um hábito de visitar o campo de concentração de Auschwitz, transformado em memorial, sempre no dia 7 de outubro. Seu objetivo era manter viva na memória sua motivação mediante o horror vivido. Ao chegar no local, acompanhado pelos irmãos Maximov, Magneto é surpreendido pela presença de Charles Xavier, acompanhado de Amelia Voigt. Os dois estavam sem se falar por anos, e Xavier fez um comentário a respeito do capacete de Magnus. Essa é a primeira vez que Xavier viu o traje magnético.
Xavier tenta convencer Magneto de que iniciar uma guerra contra a humanidade é errado e que suas motivações não são diferentes dos ideais de segregação e extermínio da Alemanha nazista. À medida em que discutem, Magneto pega a terra do solo de Auschwitz para levar com ele. A discussão chega a um impasse. A guerra não será evitada. Essa será a última vez que a amizade evitará um conflito. Magneto parte. Ao chegar ao asteroide M, Magneto retira os punhados de terra trazidos e espalha no local. Esse ato foi para manter viva as lembranças do que os homens são capazes de fazer e do que ele precisa fazer. Essa foi, portanto, a origem de Magneto. Vamos apresentar a vocês uma evolução de seus trajes dentro do universo regular da Marvel. A primeira concepção visual do Magneto, concebido pelo gênio criador Jack Kirby, que muitas vezes parecia como uma capa curta, e isso ocorreria em várias e não em uma única edição, inclusive na revista número 1. Ao longo dos anos, acontecimentos relacionados com as Cross Stories fizeram com que seus trajes passassem por modificações mais ou menos significativas. As maiores alterações ocorreram quando Magneto se tornaria diretor do Instituto Xavier para Jovens Superdotados, mas logo reassumiria sua oposição contra a humanidade, vestindo seu traje padrão. Bom, queridos, é assim que termina a origem de Magneto, impulsionando o início da cronologia dos X-Men. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Dá um like pra gente, que é muito importante. Não deixem de acompanhar o Fator X, né, do nosso companheiro que está falando de uma série de histórias mais recentes dos X-Men. Inscrevam-se no canal. Fiquem em casa, um abraço e até os próximos vídeos.